cada país acaba tendo uma vantagem comparativa na negociação e produção de um tipo de produto em específico em relação aos outros. Isso se deve a diversos fatores, tais como o nível de educação do país, características até geográficas desse país com relação aos outros. Isso tudo é determinante para um equilíbrio, fundamental para um equilíbrio internacional do que cada país vai negociar com o outro. Bom dia, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo ao nosso canal, o nosso espaço para a gente conversar sobre economia. Meu nome é Maicon e neste vídeo a gente vai conversar sobre a economia internacional. Economia internacional, que é a relação entre as vantagens comparativas, vamos dizer assim, de um país com relação ao outro. Um país acaba sendo mais eficiente na produção de um certo produto, então ele vai focar a sua produção, a sua negociação com os demais países naquele produto em detrimento aos outros. Então, o que os países vão fazer? Vai focar a sua produção nos produtos em que é mais eficiente e vai buscar comprar dos outros, seus parceiros comerciais principalmente, a negociação com aqueles produtos que ele é menos eficiente. Mas nem sempre isso é vantajoso para um país. Por exemplo, um país que são mais avançados tecnologicamente vão vender esses produtos mais apurados tecnologicamente, né? Como a gente falou sobre lá no vídeo do valor agregado. Os produtos que têm mais valor agregado, eles são mais caros, são mais valiosos. Então, esses países estão em vantagem com relação aos outros. Mas por que esses países têm vantagem comparativa em produtos de menor valor não começam a produzir esses mais avançados e param de negociar esses menos avançados, vamos dizer assim, que são mais baratos? Olha, de certa forma, os países que negociam produtos de menor valor agregado, eles gostariam sim de poder ter a capacidade de vender esses produtos mais avançados. Porém, como a gente falou ali um pouco antes, a capacidade de produzir esses produtos mais avançados passa por diversos fatores, tais como, eu falei, no nível educacional. Talvez o país não tenha ali um pessoal formado, capacitado o suficiente para produzir aquele tipo de produto por si só, né? Então acaba, por exemplo, eu preciso comprar maquinário industrial, eu quero produzir esse produto para eu produzir no meu país. Porém, o país não tem ali a capacidade tecnológica de produzir esse maquinário e talvez se tentar produzir por si mesmo, vai produzir um maquinário ineficiente, vai acabar prejudicando a própria produção do próprio país. Então, o que acaba fazendo esses países? Comprando este maquinário do exterior, né? Nos países que têm uma vantagem competitiva, tem mais qualificação tecnológica para produzir esses produtos que são necessários para ele produzir no seu próprio país, para ter mais eficiência tecnológica para produzir mais o seu produto e poder negociar. E isso tudo faz parte de um equilíbrio muito sensível da economia internacional. Por que os países que têm vantagem competitiva em produtos, no extrativismo, por exemplo, que nem diversos produtos que o Brasil negocia com o exterior, são de extrativismo? Ou seja, são produtos que são extraídos da natureza, às vezes passam um tratamento muito básico ali, né? Mas já são negociados com o exterior, com outros países. Por que o Brasil faz isso, negocia isso, ao invés de focar simplesmente em produzir produtos mais valiosos? O equilíbrio internacional, ele precisa que produtos básicos do extrativismo, por exemplo, sejam negociados. Então, se a gente focar em todos os países venderem só esses produtos mais trabalhados, como que a gente faz com o fornecimento da matéria-prima até para que esses produtos sejam produzidos? Então, por exemplo, tem um país que é muito focado em transformação, produzir produtos mais elaborados, mas ele não tem a produção de matéria-prima para produzir aquele produto. Então, ele precisa comprar de um outro país. Comprando de um outro país, ele
leva para o seu, produz e negocia, vende e usa também alguma parte daquilo ali, né? Ah, não, então se os países que extraem começarem a cobrar um preço mais alto, eles vão ter um lucro ali, vão conseguir ganhar um valor superior para melhorar, né, a sua própria economia, para ter um lucro maior. Mas o que acontece? Os países que compram esses produtos, essa matéria-prima, eles não vão trabalhar com prejuízo. Eles vão comprar, logicamente, mesmo que mais caro essa matéria-prima, mas vão vender os seus produtos mais caros também. De certa forma, geraria uma inflação internacional. E tem outros fatores também. Geralmente, os países não têm monopólios da produção desses produtos. O que acontece? Se o Brasil, por exemplo, decide vender o minério muito mais caro, vão ter outros países que também vão fornecer o minério a um preço, sei lá, se o Brasil está cobrando caro, lógico, vou subir meu preço, mas vou colocar o preço abaixo do dele para eu pegar a clientela dele, vamos dizer assim. O minério não tem tanta diferenciação de um para o outro, então independente de quem eu comprar, eu vou usar e vou conseguir produzir o que eu preciso. Então tudo isso é levado em conta nesse equilíbrio. E também é importante a gente pensar o seguinte: o Brasil, por exemplo, o Brasil tem a sua venda de produtos mais elaborados tecnologicamente, de maior valor agregado, porém o Brasil tem uma vantagem competitiva muito grande na produção de produtos advindos do extrativismo, né? Então, por exemplo, vamos utilizar um exemplo aqui meio que numérico para a gente ilustrar isso. Temos dois países, um deles custa ali R$2 para produzir minério, R$2 para extrair o minério, valores ilustrativos, tá? R$2 para produzir o minério e um outro país custa R$4, tá? Só para a gente ter valores para comparação. E um outro produto que é mais desenvolvido tecnologicamente, tem maior valor agregado, o Brasil custa 10. Opa, beleza. E o outro também custa 10. Então, tanto faz um ou outro. Mas o que acontece? O valor para o Brasil produzir o produto do extrativismo é 2. O do outro é 4. O outro é 10 e é 10 o produto mais elaborado. Então, para a economia internacional, é muito mais interessante se o Brasil produzir esse produto do extrativismo e comprar esse produto lá de fora. Por quê? Vai fornecer muito mais produto ali do extrativismo, já que do Brasil é mais barato, vai fornecer mais produto para a economia internacional. Como o Brasil é mais eficiente dele, se ele focar na produção desse produto que é mais básico, vai gerar uma riqueza maior, já que para o Brasil produzir mais barato, e vai vender o valor internacional está em equilíbrio. Então, por exemplo, digamos que para o Brasil produzir a 2 e vende a 5. Para o outro, produzindo a 4 e vendendo a 5, é 1 de lucro. Do Brasil é 3. Então, fica mais interessante para o Brasil produzir desse produto aqui, ele tem a vantagem comparativa, e comprar do outro lá de fora esse produto mais elaborado tecnologicamente, de maior valor agregado, porque a riqueza que é produzida no final da história acaba sendo maior se o Brasil foca naquilo que ele é mais competitivo, tem mais vantagem se comparado aos demais países. Então é por isso que muitos países acabam focando a sua produção em produtos de menor valor agregado, mesmo, né, não sendo aquele valor agregado gerado tão grande, porque se comparado aos outros países, ele é muito mais competitivo. O lucro que ele consegue gerar sobre aquele produto, mesmo sendo de baixo valor agregado, acaba sendo maior do que os outros conseguem gerar. Ah, mas a gente consegue ver que é muito mais interessante para os países produzirem produtos de alto valor agregado. Então, um país não pode sair dessa situação que está ali no baixo valor agregado e passar de valor mais alto? Pode, mas isso tem um caminho a ser percorrido, né? Eu falei, a questão do nível educacional da sua população é fundamental para isso. Então, se um país começa ali a investir em educação de forma massiva, vamos formar ali engenheiros para coordenar, para desenvolver, né, esse tipo de produção, então você já consegue ser mais produtivo, já começa, né, a ser mais produtivo naquela produção e começa a ser mais competitivo. Começa, digamos assim, a produção começa a ficar mais barata daquele produto e no cenário internacional você começa a se destacar, certo?
Mas isso não é algo instantâneo, né? O investimento educacional não é instantâneo, não gera resultados na hora, leva um tempo para esse nível educacional se desenvolver ali. E também tem a questão internacional. Se você tem um parceiro internacional, você faz as suas negociações com ele, e você começa a tentar produzir o produto que você negocia com ele, isso pode gerar uma tensão, né, das relações diplomáticas. Aqui, ó, eu compro de tal país, compro carro de tal país. Então, se eu começo a tentar produzir carros para tentar substituir essas compras que eu faço dele, vai gerar uma certa insatisfação ali, né? Opa, o que está acontecendo? Não é que é proibido, mas vai gerar um abalo nessas relações. Às vezes o país vai querer parar de comprar produtos seus, já que, se é o que eu falo, em questão do país, vai querer parar de comprar, já que ele está parando de comprar produtos dele. Então, é uma relação muito sensível ali. Mas essa mudança de patamar, né, sobre os produtos que são negociados pelo país, é possível sim, mas é algo que leva um tempo, é algo gradual, não é algo instantâneo. E pode ser feito sim. Tá? Já aconteceu em diversos países, acontece o tempo todo, né? Então, é possível, mas os países às vezes tendem a ter uma certa resistência para essa mudança, porque tem as relações e tem o seu fator de vantagem competitiva. No Brasil, por exemplo, a gente tem a Vale, né, que é a extração, né, de minérios, e negocia muito com o exterior. Aí você vai olhar a Vale. É uma empresa pequena? Lógico que não, um porte, né, gigantesco. É um produto valioso, mas de baixo valor agregado. Você extrai o produto e vai negociar lá com o exterior, e o exterior vai fazer essa transformação desse minério em aço, por exemplo. Então, nessa transformação ele agrega valor e ganha um valor superior sobre o material que foi comprado aqui da empresa. Mas a empresa, sim, é muito valiosa, gera muita riqueza para o país. Porém, é extrativismo. Está ali extraindo da terra um recurso, embora seja muito abundante, tenha muito recurso, né, esse minério no nosso solo, é limitado. Em algum momento ele pode acabar. Mas é sim uma empresa muito valiosa que traz muita riqueza para o nosso país. Então, a gente pensando no caso do exemplo que a gente teve, né, dos dois países ali em situação de comparação, um custa 2 para produzir, o outro custa 4, aí tem um outro produto em comparação que os dois são 10. Pode ter situações em que dois países são, aqui, ó, país A e o país B. O país A, vamos no mesmo caso aí, ó, custa 2, o outro custa 4. O país A, no produto de maior valor agregado, custa 9 para produzir, teve uma mudança aí, custa 9 e o outro custa 10. Então o país A, ele tem vantagem com relação ao país B nos dois produtos. Nos dois. Então qual que é o equilíbrio que o mercado busca? Né? É sempre bom a gente destacar a oferta e demanda ali, interagindo o tempo todo, e o equilíbrio de mercado ele se faz, inclusive na relação internacional. Então, o país A tem vantagem nos dois produtos, o de baixo e o de alto valor agregado. Mas a diferença é muito mais representativa no de baixo valor agregado. Então, o mercado internacional, o que ele busca fazer na relação entre os dois, é muito mais interessante para o país A produzir o de baixo valor agregado, já que o ganho dele é muito maior, né? Porque, ó, é metade do preço na produção do produto de baixo valor agregado. E a diferença do alto é de 1 apenas. Vantagem para ele, sim. Mas, se ele focar a produção no produto de baixo valor agregado, o lucro dele é maior. Tá? Então, se ele focar as suas atividades nesse de menor valor agregado, ele consegue gerar um valor maior e comprar esse produto de maior valor agregado lá de fora a um preço acessível, de certa forma, já que a riqueza gerada pela produção desse de baixo valor agregado vai gerar um bom valor, um lucro para ele ali. Então, por exemplo, vamos lá para o mesmo caso. 5 é o valor que é negociado de baixo valor agregado no cenário internacional. E digamos que o de alto valor agregado é 11. Então, o país A teria 2 de lucro, né, já que
custa 9 para produzir e vende a 11, tem 2 de lucro na negociação do de alto valor agregado. O outro tem 1 de lucro, certo? O país B. No de baixo valor agregado, o país A custa 2 para ele produzir, o outro custa 4. Se a gente produz a 2 e vende a 5, é 3 de lucro por unidade. Enquanto o outro país negociando, né, teria 1 de lucro. Se o país A focasse em negociar, em produzir e vender para o mercado internacional o produto de alto valor agregado, custaria 9 e venderia a 11. Então é 2 de lucro. O outro lucra 3. Então daí, nessa diferença, que a gente consegue ver o quão interessante a negociação desse produto de menor valor agregado, mesmo que o preço de venda seja inferior. Então, nesse cenário que a gente percebe por que esses países, mesmo percebendo nós estamos perdendo dinheiro, deixando de ganhar mais, agregando valor, mesmo assim eles preferem, têm interesse em vender esse produto de baixo valor agregado. O que é o baixo valor agregado? O produto que é extraído da terra, por exemplo, né? Ele não é muito trabalhado, não tem muita transformação que é feita nele para que ele se torne um produto mais caro. Então, um produto mais básico, vamos dizer assim. O de alto valor agregado é que ele passou por várias transformações. Vamos, a comparação que a gente fez, o minério de ferro, digamos que é o de baixo valor agregado, e nós temos, né, o de alto valor agregado, eu posso transformar ele em aço, transformar ele em carro, por exemplo. Então, esse aí é o nosso exemplo aí, né, da utilização dos 2 fatores aí, os 2 insumos. E os de baixo valor agregado, muitas vezes, são as commodities, né? O que é commodity? São produtos que seguem um padrão, certo? Não tem muita diferença entre a forma de produção entre os países e são negociados geralmente em bolsas de valores, se o preço é padrão ali, é negociado internacionalmente a esse valor, tá? E são produtos que são utilizados na produção de diversos outros produtos. Então, por isso que são produtos tão importantes na negociação. Se, por exemplo, um país começa a deixar faltar aquele produto no mercado internacional, o preço sobe, porque é muito procurado aquele produto, certo? Aconteceu um caso assim, lá na época da crise do petróleo, né, em que os países lá, os barões do petróleo, né, os países lá do Oriente Médio na época, começaram a restringir a venda do petróleo. E há muito tempo que o petróleo é o combustível do mundo. Então, o que aconteceu? Começou a restringir, o preço foi lá em cima. E eles eram ali que controlavam a oferta desse produto no mercado internacional. Então, o que aconteceu? O preço subiu, eles restringiram, vendiam o quanto queria ali e conseguiram ter muito lucro. Isso afetou muito várias economias, principalmente as que são muito baseadas no transporte rodoviário, né, que utilizam muito o petróleo, seja para gasolina, seja para diesel. Então, a gente vê que é possível, sim, ele fazer esse controle do mercado internacional, mas, de certa forma, afeta muito esse equilíbrio do mercado internacional. Quando a economia se abriu e os países começaram a negociar mais um com o outro, esse mercado internacional busca um equilíbrio, busca uma situação onde se produz mais, se consegue ofertar mais produtos ao mercado ao menor valor possível. Então, por isso que cada país tende a produzir aquele produto onde ele tem vantagem com relação aos demais, mesmo às vezes tendo a vantagem em um, mas ele vai focar naqueles produtos onde ele tem maior vantagem para que o mercado internacional se equilibre e produza o máximo possível da forma mais barata, vamos dizer assim, para que a economia em si, do mundo como um todo, já que o mundo agora é globalizado, né, consiga ter ali maior produção ao menor custo, fornecendo a maior quantidade de produtos de uma forma mais eficiente, custando o mínimo possível. Se a gente começa a ser teimoso, vamos dizer assim, vamos deixar para lá, vamos deixar de ofertar esse produto que para eu produzir é mais barato e eu consigo vender a um preço mais acessível lá fora, e vou focar naquele produto que eu não tenho vantagem comparativa. Seria para mim muito mais interessante comprar de fora e negociar aqui, mas eu quero produzir esse produto aqui dentro. Esse produto tende a ficar, além de ser menos eficaz, já que a gente não tem, né, às vezes, a capacidade produtiva ideal para produzir aquele produto, esse produto vai ficar caro, ineficiente
e a economia internacional perde. O equilíbrio da economia internacional perde porque eu estou rompendo esse equilíbrio que ela busca e eu acabo diminuindo a oferta de produtos e acabo ofertando produtos mais caros, o que prejudica a economia global como um todo. Então, assim, é um equilíbrio muito sensível e que tende a se equilibrar com o tempo. Tende a se equilibrar, às vezes a gente tenta, né, romper esse equilíbrio aí, mas com o tempo, pode levar, às vezes até anos, mas ele tende a voltar para um patamar que satisfaz o mercado internacional. Então, esse vídeo aí para a gente falar um pouco sobre esse mercado internacional, por que alguns países tendem, né, a produzir um certo tipo de produto, mesmo ele sendo relativamente mais barato que os outros. Por que a gente não faz uma melhoria da nossa estrutura? Sim, é possível, como eu falei, mas leva tempo e a economia internacional busca esse equilíbrio, né, de maior produção possível ao menor custo possível. Então, o país pode, por exemplo, o que ele pode fazer? Continuar produzindo, né, aquilo ali que ele tem a vantagem competitiva. Então, a nossa produção é tirar da terra e vender. Ok, mas se ele tem a intenção de romper essa situação, o que ele pode fazer? Vou utilizar esse recurso que eu estou conseguindo pela extração e venda e vou começar a usar esse recurso para investir em outros produtos, em educação, né, para que possa aprender a produzir esses outros produtos e consiga, com o tempo, mudar, né, o seu equilíbrio, se tornar mais vantajoso na produção desses produtos mais valiosos, vamos dizer assim, e começar então a vender eles e conseguir um lucro maior. Então, essa mudança é possível, é gradual, mas tem que ser feita se o país tem essa intenção de mudar de patamar do seu nível de valor dos produtos negociados. Então, a gente viu casos aí, por exemplo, da Coreia do Sul, que fez isso, né, após, né, a sua cessão, né, deixar de integrar a Coreia como uma só. A Coreia do Sul e a Coreia do Norte, quando se separaram, um tempo depois a Coreia do Sul fez esse investimento e hoje é um país muito tecnológico. Então é possível fazer sim, mas não é algo instantâneo, ok? Então, espero que tenha sido interessante para você esse vídeo, esse tema aí de economia internacional, que é muito presente na nossa vida, principalmente com as fronteiras cada vez mais abertas aí, né? Se você tiver gostado desse vídeo, deixa uma curtida aí, não custa nada para você e ajuda muito a projeção do nosso trabalho, que a gente consiga aumentar o nosso alcance. Se você tiver alguém que acha que vai achar interessante esse tema, compartilha para ele, para que possa também, né, assistir esse vídeo. Vai ser muito proveitoso, espero que sim. Deixe seu comentário, se tiver alguma sugestão de vídeo, se tiver alguma dúvida, eu sempre vou dar uma olhada ali, vou tentar te responder, esclarecer essa dúvida. Se for um tema que for ali um pouco mais elaborado, a gente grava um vídeo falando dele, não tem problema. E pedir também para você se inscrever, para que possa acompanhar os próximos vídeos, porque a gente ainda tem muita coisa a conversar. Até a próxima e eu espero por você.